Como manter uma widget ou um componente sempre ativo na árvore de widgets do Flutter. Então assista esse vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a ideia é a gente explorar um conceito chamado Keep Alive. E a ideia dessa funcionalidade, basicamente, é permitir que uma widget dentro do Flutter ali, ou um componente que você esteja criando, ele se mantenha ativo dentro da árvore de widgets, independente ali se você está, por exemplo, off-screen. Então isso é muito útil, por exemplo, para uma list view, para uma page view, se você for trabalhar com tabs, para você o quê? Manter o estado da widget independente desse processo, né, de off-screen. Então aproveita, antes da gente ver o código, né? Já deixa o seu like aqui para apoiar o canal, né? E ajudar ele a crescer dentro do YouTube. E se você ainda não é inscrito, né, eu te convido a se inscrever para ficar atualizado, né, e receber as notificações de novos vídeos toda semana. Bem pessoal, então eu elaborei um exemplo bem simples aqui para a gente entender esse conceito de Keep Alive. Então repare que eu tenho aqui duas abas, né, duas tabs, uma com o nosso famoso contador, né? Então veja que eu tenho aqui o contador. E qual é o problema? Quando eu vou para outra aba, né, para outra tab, aqui eu tenho uma página que gera um número aleatório, mas isso também é importante no exemplo. Então veja que o número aleatório aqui está dando 95. Quando eu volto para a aba anterior, olha o que acontece. Ele zera o meu estado, porque ele tirou, né, quando a gente foi para a página 2, para a tab 2, ele tirou, né, o componente contador da árvore de widgets. Então a nossa ideia é manter o estado ativo quando a gente navega entre essas tabs. E isso também, como eu falei, é muito útil também para page views, né, para você manter o estado. Então o que acontece? Ó, se eu voltar para a página aleatória, repare que a gente também está tendo sempre um número aleatório ativo. Né, e às vezes, ou pensa que o número aleatório aqui, né, se a gente for no código, simplesmente ele está executando uma função. Então veja que se você está executando uma função, mas você não quer que ela fique sendo chamada, né, várias vezes, você pode simplesmente usar essa técnica que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, como que a gente corrige isso? Então vamos lá. Então no nosso... bom, primeiro, a gente vai trabalhar dentro de uma stateful widget. Por quê? Porque a gente quer preservar o estado. Como que a gente faz isso? Então aqui no estado, a gente vai utilizar, né, um mixin chamado Automatic Keep Alive Client Mixin. E aqui eu vou ter que tipar, né, passando o counter page. Aí eu tenho que fazer duas implementações, tá? A primeira eu vou fazer aqui perto do método build, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então a gente tem que alterar um getter, né, uma flag chamada wantKeepAlive. E aqui basicamente a gente vai passar true. Então o que esse getter ele vai fazer? Toda vez, né, que precisar de uma atualização, ou melhor, manter o estado ativo, a gente vai passar true nessa variável aqui, né, wantKeepAlive. E se por algum motivo a gente quiser reconciliar o estado, a gente pode chamar então aqui, ó, o updateKeepAlive, que basicamente ele vai fazer isso automático, né, esse mixing faz isso automático quando esse valor do getter muda, mas se você quiser forçar a garantia, né, do KeepAlive, você pode chamar esse update, aí ele vai garantir que o estado vai ficar ativo. Só lembrando, né, pessoal, é importante que existem outras widgets, né, outros componentes dentro do Flutter que trabalham com esse conceito de Keep Alive. Então, por exemplo, dentro lá de uma sliver list, por exemplo, se eu não me engano, tem uma flag, né, uma propriedade para você fazer o Keep Alive. Então, existem várias formas de implementar. Eu acho que essa daqui é a mais simples, né, que resolve bem o problema. Bom, e daí agora, dentro do nosso método build, a gente precisa chamar super.build e aqui você vai passar o context. Aqui você não precisa pegar nenhum retorno, tá? Isso aqui basicamente serve para chamar então a widget parent, né, que nesse caso vai ser o mixing, e esse mixing então vai verificar se precisa atualizar o estado, manter o estado e assim por diante. A gente vai fazer a mesma coisa agora na outra widget. Então se a gente for agora no range page, primeiro eu vou converter ele aqui para uma stateful widget, ó, e vou fazer o mesmo conceito. With automatic keep alive mixing, nesse caso aqui vai ser do range page. A gente precisa então implementar aquela variável que eu falei para vocês. Vamos passar true aqui para ele manter ativo. E como eu falei, essa variável aqui vocês podem controlar ela de alguma forma, né? Não precisa deixar sempre true esse valor. Esse caso do range page aqui eu quero mostrar para vocês como se fosse um cache. Então veja que o número randômico ele vai gerar uma vez e sempre vai ficar o mesmo valor. Então aqui ó, super.build e aqui a gente passa o context para ele manter atualizado, beleza? Então salvei.
Vou dar um hot restart aqui, para garantir que tudo funcione. E agora a gente vai testar para ver como que vai funcionar. Então vejam lá, estou no estado 8, fui para o hand page. O hand page está com valor 32. Quando eu volto, repare que ele manteve o estado 8, e se eu volto agora para a hand page, ele manteve o 32. Então qual é a sacada aqui? Então no primeiro, ele mantém o estado que a gente estava trabalhando. Então veja que isso aqui é legal se tiver um formulário, uma page view, né, uma list view, alguma coisa que é custosa ali, que você quer manter o estado naquele ponto, né, ativo ali para o usuário. E esse exemplo 2 aqui, ele é interessante por quê? Porque a gente está chamando aqui o handle next int, então ele está chamando essa função uma única vez, e ele está fazendo uma espécie de cache, então, dessa página. Então isso também seria um exemplo interessante do uso dessa abordagem do Keep Alive. E como eu falei, vocês podem então trabalhar essa variável want_keep_alive, né, e ela vai chamar então, né, ou melhor, o mixin ele vai trabalhar com essa função update_keep_alive para manter então, né, o valor ali, né, o estado sempre atualizado, né, e reconciliado quando você tem uma navegação off-screen, digamos assim, né, que é esse caso aqui de você ir de uma tab para outra. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa técnica. Você já conhecia esse mixing? Você já usou? Ou você já teve um problema parecido com isso, de você precisar manter um estado ativo ou uma widget custosa, né, ativa na árvore de widgets do Flutter ali, enquanto o teu cliente navega, utiliza o seu app? Então, acho que é uma abordagem bem interessante, né, e com certeza vai ajudar vocês aí no dia a dia nessas tarefas mais complexas, né, de você manter um estado ali ativo, principalmente nessas questões de tabs, né, que são bem comuns ali nos aplicativos, e na questão de list views ali, ou componentes que são um pouco mais custosos, que você pode usar essa abordagem para trabalhar com o cache. Depois eu recomendo você checar a documentação do Flutter, e você vai ver que esse mixing, né, ele está associado com outras widgets do tipo Keep Alive. Então é legal que você pode usar isso também em outros componentes, outras widgets, quando você precisar, beleza? Então aproveita, deixa o like aqui para ajudar o canal, né, e apoiar o nosso trabalho também. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas, e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!